Olá, irmãos. Eu fiquei pensando, meditando em toda a série de mensagens que nós temos tido ao longo desse mês. Eu sei que a gente vinha pregando primeiro a Pedro e a gente parou para poder pensar em outros textos bíblicos, em outras passagens que nos faz refletir nesse momento que nós estamos vivendo. Mas eu fiz questão de revisitar primeiro a Pedro por tudo aquilo que Pedro nos ensina na sua carta. E eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão abordando algumas verdades que Pedro nos orienta, que Pedro nos encoraja, que servem para nós como, nesse momento, motivação, refrigério, conforto diante de tudo que nós temos passado. Eu queria passar com você por algumas passagens de 1 Pedro. A primeira delas, capítulo 1, versículo 1 e 2, em que Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão. Pedro, ele já no início da sua carta, ele fala para nós sobre quem nós somos. Nós somos peregrinos, e peregrinos não têm uma propriedade fixa. Um peregrino, ele não está firmado num local, pelo contrário. Olhando para aquilo que Pedro nos ensina, ele fala de cristãos, de irmãos que perderam suas casas, perderam as suas condições, perderam aquilo que era aparentemente permanente para eles. Mas a sequência do verso 2 especialmente, Pedro também fala de algo que para nós é permanente, que ninguém pode nos tirar, que é a nossa salvação. Sim, nós somos peregrinos. Sim, a nossa permanência aqui, ela é volátil, ela se adequa às situações que nós vivemos, mas Pedro fala da nossa salvação, que é permanente, que é eterna, que é segura. E nós, como peregrinos, desfrutamos de uma segurança que é permanente, a nossa salvação. Ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Meu irmão e minha irmã, nesse momento nós temos inúmeras razões, e sobretudo a principal delas, que nos deixam tranquilos diante de tudo que nós temos enfrentado, é a segurança da nossa salvação, que é permanente. Não só isso, Pedro também fala de uma segunda verdade. Capítulo 1, verso 3 ao verso 9, ele descreve para nós a respeito da nossa esperança. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Quando Pedro escreve isso, ele diz para os seus destinatários, os seus ouvintes, que nós somos regenerados por uma viva esperança. Pedro nos encoraja a valorizar as bênçãos celestiais em detrimento daquelas que são terrenas. Sim, a nossa pátria não é aqui, nosso lar está nos céus. E como alguém que aguarda e que vive conforme o seu lar celestial, nós devemos nos apropriar das bênçãos que nós temos, fruto da nossa viva esperança. Nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Nós exultamos, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que sejamos contristados por várias provações, confirmando o valor da nossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ele diz isso a respeito da revelação de Jesus Cristo. E ele termina dizendo: obtendo o fim da vossa salvação, da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós desfrutamos de bênçãos celestiais, das quais nós nos agarramos e nos apropriamos. Uma terceira verdade que também Pedro revela para nós, está lá no capítulo 1, verso 18 ao verso 21, que ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro fala da nossa redenção. A nossa redenção não foi mediante coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Meu querido, se Jesus pagou um preço
inigualável por cada um de nós. A pergunta é, será que Ele não nos guarda em momentos como esse? Sim, Ele nos guarda, sim, Ele está presente, sim, Ele está conosco. E o fato de nós desfrutarmos da redenção em Cristo Jesus diz para nós que nós temos uma segurança inabalável. Uma quarta verdade que Pedro também compartilha conosco na sua carta é quando ele diz a respeito da igreja, e ele fala a respeito no verso 4 do capítulo 2, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Precisamos nos achegar a ele, a Jesus, como crianças recém-nascidas, como ele aborda no capítulo 2, que desejam leite espiritual. Nós devemos ansiar aproximarmos de Jesus, estar mais perto dele, porque ele é o alvo da nossa vida cristã. Que verdade, que nesses momentos em que o nosso coração, ele lida com tensões, com temores, com ansiedades, nós podemos nos achegar a Cristo Jesus. Como fazemos isso? Nas nossas orações, por meio da sua palavra, nós nos achegamos a ele. Pedro também fala de uma quinta verdade, já lá no capítulo 4, versos 7 ao verso 11, que ele diz assim para nós: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Pedro, ele diz que o fim está próximo. E se tem uma coisa que tenho pensado nesses dias, com tudo que nós temos lidado, pensado e refletido, é que Jesus está prestes a voltar, que a sua volta está cada vez mais iminente. E se há algo que no meu coração, nesse momento, traz tranquilidade e conforto, é que todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades, todas as enfermidades, coronavírus e todas as outras enfermidades que certamente você tem passado, elas têm um prazo de validade, porque o fim está próximo, porque a volta de Jesus está próximo. Pedro diz que por causa disso, nós precisamos ser criteriosos, sermos sóbrios, a bem das nossas orações, colocando diante de Deus tudo aquilo que nós podemos e precisamos. Meu irmão e minha irmã, que nesse momento você dobre os seus joelhos, se coloque diante de Deus em tempos como família, em tempos que você ore pelos seus irmãos. Eu queria te desafiar a fazer isso nesse momento. Quero também compartilhar uma sexta verdade que Pedro também aborda na sua carta. Capítulo 5, verso 8 e verso 9. Isso aqui deveria nos fazer pensar. Ele diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que Pedro nos ensina é que o diabo ainda continua sendo o nosso adversário, o nosso maior adversário, e precisamos ser sóbrios, vigilantes, resistindo firmes, nunca se esquecendo que os nossos irmãos em Cristo também estão sofrendo igualmente e estão cumprindo esses sofrimentos espalhados pelo mundo afora. Muitos estão sofrendo, muitos estão privados de muitas coisas, mas nós podemos resistir ao diabo, que é o nosso adversário. Meu irmão, esse tempo é um tempo de luta, de guerra espiritual. É um momento em que nós precisamos nos colocar diante de Deus, pedindo a Deus que nos dê tudo o que nós necessitamos, todas as armas espirituais, porque Satanás está ao nosso derredor, buscando um vacilo, buscando uma oportunidade, buscando qualquer coisa que possa nos fazer distanciarmos de Deus. E nesse momento precisamos cada vez mais do Senhor. Quero ainda compartilhar mais duas verdades, uma sétima verdade. Ele fala no capítulo 5, verso 10, dizendo assim para nós: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A nossa certeza é que o nosso Deus, ele está presente e que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. E diz o texto para nós que ele nos aperfeiçoa, que ele nos firma, que ele nos fortifica e que ele nos fundamenta.
Ah, meu irmão, que certeza, que gloriosa certeza de que Cristo sofreu em nosso lugar. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. E ele nos chamou à sua eterna glória e por essa razão ele nos aperfeiçoa, ele nos firma, ele nos fortifica e ele nos fundamenta. Ah, queridos, que possamos descansar nessa certeza. E quero compartilhar mais uma verdade, uma oitava verdade, que está lá no capítulo 5 também, verso 11 e o verso 14, que diz assim: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O verso 14 diz: saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. Diz o texto que a ele, porque é dele, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Deus controla na palma das suas mãos todas as circunstâncias. Ele é o Senhor da história, ele é o soberano da história e a ele a glória pelos séculos dos séculos. E diz no final: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que nesse momento somos privados dos relacionamentos interpessoais da igreja, privados de desfrutarmos de um abraço, de poder desfrutar de uma comunhão, e como igreja temos que aprender nesse momento a estreitar os nossos relacionamentos, não de forma pessoal, mas de forma virtual, em que nós podemos desfrutar da comunhão que temos no Senhor Jesus Cristo. Diz o texto para nós que nós devemos nos beijar com ósculo de amor. Nós não podemos fazer isso agora, mas tem algumas coisas que nós podemos fazer. Eu quero te desafiar nesse momento, talvez ligar para um ou dois irmãos e você nesse momento poder orar com esses irmãos. Faça isso diariamente. Ligue para dois irmãos e ore com esses irmãos dizendo: meu irmão, eu quero orar por você. Que possamos fazer isso com pessoas diferentes, cada dia com irmãos diferentes, estreitando os nossos relacionamentos, mesmo que não presencialmente, porque a Deus seja a glória. E paz vos sejam multiplicadas, paz a nós que nos achamos em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Que todas essas certezas te encorajem, te orientem e te deixem em paz. Segue o desafio, chame ou ligue para um dos seus irmãos, reúna a família, aqueles que podem, ore uns pelos outros e faça isso diariamente, uns com os outros. Que Deus te abençoe, que Deus continue edificando a sua vida e estreitando esses relacionamentos que nós temos em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa segurança, a nossa certeza. Te convido a orar nesse momento. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos conforta, nos encoraja e nos tranquiliza diante de todas as circunstâncias. Obrigado, Deus, que possamos nos assegurar na certeza da nossa salvação, nas bênçãos celestiais que temos em Cristo Jesus, a estarmos sóbrios diante do momento em que nós estamos vivendo, porque o fim está próximo, porque Satanás é o nosso adversário que busca como leão a quem possa tragar, que possamos confiar no fato de que o Senhor é o soberano da história, que tem a história nas suas mãos, e que ao Senhor seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus vos abençoe, queridos.